Olá! Uma das maiores lições para despertar a sua autoestima é que se você não acreditar no seu potencial, na sua capacidade, quem vai acreditar? Você é a primeira pessoa mais importante para ter confiança naquilo que você faz. E é com essa frase que eu começo o nosso programa, convidando você para participar dessa conversa saudável, onde a prioridade é viver bem e feliz. E aqui nós vamos esclarecer as suas dúvidas de maneira clara e objetiva. Eu sou a Dani Franco e esse é o Bom é Viver. Nesse primeiro programa nós vamos falar sobre estresse, a grande doença da humanidade, não é? Bom, e nesse primeiro bloco eu convidei aqui para conversar com a gente, ele que é psicólogo, vou ler aqui, gente, vocês têm noção. Psicólogo clínico formado pela Universidade Federal da Paraíba, mestrando em psicologia pela PUC, Campinas, na área de estresse, pós-graduado em terapia comportamental e cognitiva pela Universidade de São Paulo. Nossa, doutor Ricardo, você não ficou estressado de fazer isso tudo, não? Pelo amor! Obrigada. Então tá, o doutor está mestrando, porque... Da onde que o senhor é? Senhor não, o senhor é sacanagem, né? Você é jovem ainda. Quantos anos você tem? Tenho 30. 30 anos. Você está mestrando psicologia, mas você está fazendo aqui ou você está fazendo na Paraíba? Em Campinas. Em Campinas. Tá bom, então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. O que é estresse? Então, estresse é quando o indivíduo se depara com uma situação que de alguma forma amedronte, o excite ou que o faça imensamente feliz. Que tantos podem ser eventos positivos ou negativos, vai depender da forma que o indivíduo vai interpretar esses eventos. Então, tanto como um acidente, uma morte de um ente querido, como ganhar na loteria, pode ser uma situação de estresse para o indivíduo. Tanto um aspecto positivo ou negativo. Como é que você avalia esses níveis de estresse? Então, estudos, o grande papa do estresse foi o Hans Selye. Era na Universidade de Praga, na época, ele estava fazendo pesquisas a respeito desse fenômeno que ele não sabia o que era, mas que acontecia em patologias diferenciadas, esse fenômeno específico. Ele chamou de síndrome geral da adaptação ou síndrome geral de simplesmente estar doente, e que futuramente depois ele chamou de estresse. Então, o estresse, depois, em suas pesquisas, ele viu que nas suas pesquisas tinham 3 fases, que ele chamou de modelo trifásico de estresse, que é o de alerta, resistência e exaustão. Tá, um exemplo de um estresse de alerta. Então, alerta é quando o indivíduo se depara com um evento que de alguma forma é desafiadora para ele. Por exemplo, uma situação de uma prova no vestibular, ganhar na Mega Sena. Ah, eu adoraria ter esse tipo de estresse, né? Pois é. Pensou? Mas para alguns indivíduos é uma situação extremamente estressora, porque vai depender da forma que ele vai utilizar essas estratégias de defesa, de resolver essa situação, no caso. Então, alerta seria assim, quando ele tenta, de alguma forma, resolver aquela situação e... A gente pode falar também do ator, por exemplo, quando ele está na coxia para entrar no teatro, de uma pessoa que vai ser um palestrante, que tem que falar alguma coisa, que começa a suar, começa a ficar nervosa, com a trêmula. Isso é um nível 1 de estresse? Assim, níveis de estresse vai depender do grau de seriedade que as situações vão aparecendo, que vai dar dano físico como psicológico. Porque para um indivíduo, por exemplo, entrar no palco e apresentar uma peça de teatro, possa ser um grau de estresse a nível 2, que é de resistência, quando as estratégias que ele utiliza não funcionam e vai passando a fase, até a exaustão, que é aí que começam a aparecer sintomas mais graves. Quais são os tipos de pessoas que te procuram sobre isso, sobre estresse? Doutora, eu estou estressada, eu preciso de uma ajuda de alguém, de um profissional. Isso, é a partir do momento que esse estresse torna-se mais aversivo para o sujeito, quando há prejuízo social, prejuízo físico, né? Com doenças como psoríase e sintomas gastrointestinais. Psoríase é desencadeado pelo estresse? Também. Ah, é? Porque o estresse é como se fosse a válvula mestra do indivíduo. Porque o estresse, todo mundo acha que o estresse é um fator negativo. Isso. Mas não, o estresse tem um estresse positivo, que é o estresse que nos dá vigor, que nos dá aquela sensação de resolução de problemas, que não dá ímpeto para resolver as coisas. Então, esse é o estresse positivo.
Agora, o estresse negativo é quando há essa relação, né, de fatores psicofisiológicos, que é uma degradação do organismo do sujeito. Então, tem pessoas que são predispostas ao estresse. Isso passa de pai para filho, de pai, essas coisas? Tem pesquisas que apontam, por exemplo, crianças, pais hipertensos, e crianças hipertensas muitas vezes têm essa relação com a família que tem pais hipertensos ou mães hipertensas. Eu ia perguntar isso para você agora, se tem uma idade para você ter estresse. Se tem uma ideia, por exemplo, eu não sabia que criança pode ter estresse. Sim. Criança pode ter estresse? O quê? Com 2, 3 anos a criança pode ser uma criança estressada? Então, o estresse em si é uma descrição universal, né? É a descrição que se dá do estresse. Mas a magnitude que passa tanto para o adulto ou a criança é diferente. Por exemplo, para a criança são outros eventos, por exemplo, a morte do ente querido, situação escolar, o nascimento de um irmão. Então, são eventos que são pontuais, no caso, né, diferentes. E aí, eu queria saber isso de você. Como é que você lida com criança estressada, jovem estressado e adulto estressado? E quando isso tem que ser envolvido com medicamento? Qual é o grau do estresse que não adianta? Não adianta psicologia, você precisa passar para um psiquiatra? Isso, assim, tem esses níveis de estresse, né? E eu acho que todos são graves em si. Mas o que dá danos físicos mesmo seria o grau de exaustão, quando o indivíduo está depauperizando. Depauperizando. Você fala difícil, hein, doutor? Eu ouvi você falando, não é estressante, você falou outra palavra. Estressor. É estressor. O estressor, no caso, são os eventos em si que acontecem no dia a dia do indivíduo. Então, quando há esse dano físico no indivíduo, então tem que se ter uma atuação mais multiprofissional, que eu falo, que seria com o psicólogo, com o psiquiatra, com o clínico geral, porque aí tem danos físicos mesmo que visíveis ou não, gastrointestinais também são sintomas de estresse. Então é nessa forma que a gente trabalha, uma equipe multiprofissional. Bom, eu quero te agradecer, doutor, por você ter vindo lá de Campinas para cá. Obrigado. Muito obrigada. E a gente vai para o próximo bloco. Gente, peguem aí o doutor. Tem www, essas coisas todas? Tem. www o quê? opsicólogo.com.br. Ai, que show! www.psicólogo. Lá Facílimo. tem tudo? As pessoas podem tirar dúvida, tudo? Tem artigos lá, que no caso é uma equipe, né, que trabalha. Show de bola! Então vamos entrar, gente, www.opsicólogo.com.br e eu volto já já.